Meu nome é Melissa. A minha vida é muito boa, mas sempre teve uma coisa faltando: meu pai. Desde pequena me lembro de perguntar sobre ele para minha mãe e secretamente esperar que ele apareça na porta da minha casa para que possamos viver felizes para sempre. Minha mãe é incrível e ela sempre fez de tudo para fazer a minha vida mais perfeita possível, mas eu nunca consegui parar de pensar no meu pai por aí em algum lugar do mundo. Quando eu era bem pequenininha e meus amigos na escola me perguntavam sobre por que eu não tinha pai, eu dizia que ele era um super-herói e que tinha sido chamado para combater o crime. E às vezes eu dizia que ele era um astronauta e que estava vivendo na Lua. Todo aniversário eu sempre fazia o mesmo desejo. Eu desejo que meu pai venha para casa. Mas não importava o quanto eu implorasse, a minha mãe não deixava eu conhecê-lo. Eu me lembro que quando eu tinha uns 6 anos, nós fomos de férias para uma praia e eu me convenci que era ali que meu pai vivia. Toda vez que um homem passava pela frente, eu perguntava se ele era meu pai. Isso deixou a minha mãe bem chateada e ela nunca mais me levou na praia. Mas isso não é justo. Todos os outros têm um pai e eu não entendo por que eu não posso encontrá-lo. Se ele for realmente tão ruim, então pelo menos a minha mãe deveria me deixar decidir por mim mesma. Afinal de contas, ele é meu pai. E por anos e anos eu fiquei olhando para cada rosto masculino que passava na rua, procurando qualquer sinal de que um deles poderia ser o meu pai. Isso começou a afetar meu relacionamento com a minha mãe. Eu acho que ela ficou insegura com isso, pensando que talvez o seu amor não fosse o suficiente para mim. Acabei dizendo para ela que eu ia parar de perguntar dele e que eu sentia muito por falar sobre ele o tempo todo. As coisas começaram a ficar melhor entre nós duas depois disso. De qualquer forma, minha mãe é super saudável e gosta muito de correr e fazer yoga. Mas um dia ela teve dores de estômago muito forte e por isso teve que ir para o hospital. Os médicos pareciam bem preocupados e eu achei que podia ser apendicite. A gente sentou na sala de espera para esperar o médico encarregado dar o resultado dos exames e eu fui na cafeteria para pegar chá e alguma coisa para minha mãe comer. Quando eu voltei com o chá e a comida, minha mãe parecia muito triste. Eu fui até ela, dei um abraço e disse que tudo ficaria bem. O médico apareceu e, enquanto caminhava na nossa direção, ele conversava com outro médico. Minha mãe e eu nos levantamos e começamos a caminhar na direção deles. Quando os médicos chegaram mais perto, minha mãe parou de repente. Ela ficou meio em choque e quando eles olharam para ela, a minha mãe deixou cair o chá em cima dela. O copo caiu e rolou para longe. Fiquei super envergonhada. Por que a minha mãe de repente ficou tão desajeitada? O médico dela correu para a recepção para conseguir um pano, deixando o outro médico com a gente. Ele olhou para nós duas com os olhos arregalados. Foi tão estranho. Então ele disse: Ana, é você? Olhei para minha mãe e perguntei: de onde você conhece esse homem? Minha mãe começou a chorar e sentou no primeiro lugar que ela viu. O médico estava me encarando muito e parecia que os olhos estavam cheios de lágrimas. Eu fiquei em pânico. A minha mãe está morrendo? Corri até a minha mãe e perguntei o que estava acontecendo. Aí ela me disse que aquele médico era o meu pai. Eu não podia acreditar. Eu achei que tinha ouvido errado. Logo em seguida, ele estava do lado da minha mãe perguntando se eu era filha dele. O médico da minha mãe, as enfermeiras e a recepcionista ficaram todos assistindo aquilo na sala de espera. Foi o momento mais surreal da minha vida. Eu esperei por aquele momento por tanto tempo e agora que tinha acontecido, eu não sabia o que fazer. Eu deveria abraçar o meu pai? Minha mãe parecia estar mais chocada do que eu. Ela parou de chorar e nos apresentou. Ela disse: Melissa, esse é seu pai Ben. Eu estendi a minha mão para apertar a dele, mas foi esquisito. Eu queria abraçá-lo, mas ele era um estranho. Mas também era meu pai. Meu pai! Quando ele apertou a minha mão, ele me puxou e me deu um abraço e disse que há muito tempo sonhava em me encontrar, mas que não sabia se eu existia ou não. Eu não entendi o que ele quis dizer. É claro que eu existia, mas eu ignorei aquilo na hora. Tudo o que importava era que eu tinha finalmente encontrado meu pai. Um
O médico veio e disse para minha mãe que ela precisava fazer outros exames. Então ela me abraçou e disse que voltaria logo e que agora eu poderia conversar com meu pai. Ela disse que depois ela me contaria tudo, mas que agora eu deveria aproveitar e passar tempo com meu pai. Eu dei tchau para minha mãe e fui com meu pai na cafeteria. A ressaída ao hospital acabou sendo muito mais dramática do que eu poderia imaginar. O que você achou dessa história? Diga o que achou nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal.